Como contar, eu vou falar mais para o final, depois que a gente fizer o exercício. Então, só para vocês, para entender como é que vai ser a dinâmica hoje, assim. Eu vou falar um pouco do conceito, né, o que é abuso sexual, talvez para vocês até já esteja meio redundante, já que já teve uma introdução, e para quem assistiu o vídeo da Jojo, quem não assistiu o vídeo da Jojo? A maioria, ok. E aí eu abro para perguntas e no final a gente vai fazer um exercício de visualização ativa, que é uma forma de reprogramação para quando as pessoas acessam esse trauma do abuso ou para quem já sabe, né? E muitas pessoas descobrem, às vezes, que sofreu abuso quando se traz o conceito, né? Porque o conceito mais conhecido tem muita gente que acha que o abuso só se configura se tiver estupro, né? Se tiver a penetração, né? E não é assim que funciona. Então, como a gente vai estar... Eu vou estar aqui ao vivo e também falando com vocês, a atenção principal é respira fundo, esteja presente aqui. Se alguém se conecta com algum tipo de divindade, de oração, qualquer coisa que seja algo que te acolha, que você se sinta bem, né? Faça isso. Se quiser sair porque não está se sentindo bem, aqui na transmissão ao vivo eu coloquei o número 188, que é do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, porque é isso, a gente, quando começa a conversa sobre abuso sexual, muitas pessoas ativam memórias, e memórias que elas não faziam ideia, né? E aí, com quem conversar isso, às vezes a pessoa está sozinha, ou mesmo que esteja com alguém, não está à vontade ali para compartilhar com essas pessoas. O CVV é uma opção que a pessoa pode usar chat, telefone, tudo isso de forma anônima, tá? E de forma segura. É importante dizer que existe a Eleanor Luzes fala, né, que existe uma questão arquetípica que é o mensageiro da má notícia, quando se fala de abuso sexual. Então, isso é uma coisa que, como é um grande segredo, quem ousa falar sobre isso não é muito bem-vindo inconscientemente, né? Porque é isso, a gente está falando de um processo inconsciente muito sério, né? É um grande segredo. Então, para começar, eu vou falar sobre que existem 4 tipos de abusos, isso detectado e trazido pelo livro Abuso Sexual em Crianças, da Christiane Sanderson, que é o abuso físico, emocional, sexual e negligencial. Eu não vou explicar cada um deles, eu só vou falar do abuso sexual hoje, mas só para entender que existem essas ramificações de abuso, tá? Eu acho que a grande coisa, assim, para mim, sobre saber a definição de abuso é que a definição é pela perspectiva de quem sofre o abuso, ou seja, da criança. Então, existe uma possibilidade de uma criança acessar essa sensação de abuso só com um olhar, desde ao extremo de um estupro, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu já tive clientes em renascimento, ou mesmo em atendimentos de forma remota, que quando eu expliquei qual era a concepção, o conceito de abuso sexual, a pessoa lembrou de memórias. Então, ela lembrou de alguém que num abraço ou num olhar, porque é isso, uma criança, pelo menos aí até os seus 12 anos, né, Flávio, vai ter acessar o campo de sentimento e emoções, né? É um acesso muito diferente do adulto, né? Então, ele sente que tem algo estranho, né? E isso conta. Então, isso já é um fato que complica, né? Porque se uma criança fala, eu não quero, sei lá, ir no colo dessa pessoa, eu não quero ser abraçada por essa pessoa e tem um desconforto com isso, é muito comum que alguns adultos achem isso estranho e falam, não, abraça fulano, não seja chata, né? E de repente a criança já está acessando isso, né? Então, o abuso é da perspectiva da criança,
né? Então, quando uma criança, por exemplo, ela vê filmes pornográficos, se ela vê uma pessoa tendo relação, se ela é incitada a tocar, qualquer atitude em que envolva um desejo sexual de quem está envolvido naquele processo com uma criança, isso por si só já configura abuso sexual. No livro Abuso Sexual em Crianças, a Christiane Sanderson, ela traz várias formas de explicar o abuso. Mas eu acho que a principal coisa é que é da perspectiva da criança. Inclusive, entre crianças, pode acontecer abuso caso uma dessas crianças tenha sido abusada por um adulto. Então, ela pode achar que isso é uma coisa normal, esse jeito, sei lá, de tocar, de ter uma interação com uma outra criança, e para a criança que recebe isso, isso pode configurar um abuso também, né? Bem, aí entra um processo que é assim, entender que é pela perspectiva da criança já é um ponto complexo, porque algumas pessoas acham que, alguns adultos acham que é um exagero aquilo. Não, imagina, qual o problema de, sei lá, ter feito determinada foto com a criança, ter tocado na criança desse jeito, ter olhado para a criança desse jeito, já é um complicador para pensar em denúncia, para pensar em ter números, né? Que isso é uma coisa que a Jojo trouxe no vídeo, que é, os números não são exatos, existem lugares que nem tem essa numeração, né, essa estatística de quantas pessoas sofreram abuso, né? Esse é um complicador para ter números. O outro complicador é o fato de que a maioria das crianças são abusadas antes dos 5 anos de idade e essa informação vai para o inconsciente. Bem, se vai para o inconsciente, como é que ela vai dizer que foi abusada? Né? E no Brasil tem um agravante, em comparação, por exemplo, aos Estados Unidos. No Brasil, a maioria das crianças são abusadas por pessoas da família, por pessoas que cuidam dela. Então, também por uma questão de proteção biológica e sobrevivência, essa criança é como se essa memória fosse apagada. Porque para ela é doloroso demais. Então, o corpo dela escolhe entre ficar vivo ou não ficar vivo, ele escolhe ficar vivo e aí essa informação vai para o inconsciente. Então, de novo, não tem como denunciar, não tem como saber disso, né? Não tem como quantificar isso. E aí, quando a gente explica que qual é a definição de abuso sexual, que é pela perspectiva da criança, aí a gente começa a descobrir que abuso não é exceção, é regra. Porque daí, quando se abre isso, né, e na minha experiência foi assim, uma das formações que eu fiz, que foi o Renascimento, fizemos uma palestra, um encontro, e foi um encontro, não foi aberto para todo mundo. A organização do evento conversou com algumas pessoas e falou, você sabe se sofreu abuso ou suspeita? E aí quem se identificou com essa fala foi ali para a sala, a gente teve uma conversa e a facilitadora foi contar para a gente o que é abuso. E aí nesse momento eu descubro que muitas coisas, muitas experiências que eu tive eram abusos, inclusive coisas que eu achava que era culpa minha, coisas que eu achava que era um movimento meu, porque daí é isso, né? Uma sociedade que não vê criança como uma criança, ela é capaz de dizer que uma criança seduz, que uma criança provocou, que por causa daquela roupa, a culpa então é da criança. E eu também entrei nessa onda. E ali naquela conversa com homens e mulheres, eu descobri que... E aí quando eu vi aquelas pessoas, eu pensei, então não sou só eu. E aí naquele momento eu descubro que é uma regra, ou seja, o que pelo menos tem mais pessoas que passaram por essa experiência. E aí, quando eu fiz a formação com a Eleanor Luzes, pronto, aí é que a coisa pipocou mesmo, porque daí ela traz os casos, ela traz os números, e aí eu me dei conta disso, que não é uma exceção, é uma regra, né? E que quando se fala sobre isso, existe um espaço seguro para falar sobre isso, as pessoas começam a abrir e começam a falar. E aí dá para quantificar
que realmente são muitas pessoas. E pensando na minha experiência de atendimento, até hoje praticamente todas as pessoas que eu atendi, se não todas, acessaram o abuso, né? Existem alguns mitos, né, sobre o abuso, que no livro ela traz vários, mas eu acho que tem um que ainda permanece, que é só meninas ou só mulheres sofrem abuso. E isso não é verdade. A quantidade de meninas e de mulheres é muito maior que a quantidade de homens, mas todos passam por essa experiência e tem diferenças nessa experiência do abuso, mas todos sofrem. Todos são passíveis de passar por isso. Existem alguns complicadores, que por exemplo, quando a lei de um país coloca a maioridade, por exemplo, como 13 anos. Então, se um menino ou uma menina teve relação com essa idade, ou teve alguma interação sexual com essa idade, aí não é abuso, porque pela lei ele tem maioridade, então foi consensual, né? Isso agrava bastante os números também para quantificar. E aí, vamos pensar como é que funciona a situação em termos de família, né? Então, vamos colocar numa família, uma família, eu vou dizer a palavra normal, para não dizer, sei lá, tradicional ou natural, né? Que é um homem, uma mulher, pai e mãe e uma criança, né? Então, um lar que passa por essa situação, né? Que é uma coisa também que a Jojo trouxe no vídeo, que não se iludam com a ideia de que só crianças pobres e situação de miséria passam por essa situação. De jeito nenhum. Isso pode acontecer em qualquer lar, com dinheiro, sem dinheiro, com instrução, sem instrução, com educação, sem educação, não interessa. Então, em geral, o que se vê dentro de uma família que passa por essa situação é que a mãe, normalmente ela está sendo a mãe do pai. E aí, como é que funciona essa situação? É possível que seja um modelo no qual esse homem tenha algum vício, ou vícios, droga e bebida. E essa mãe entra num lugar de ser a mãe do pai. E quando ela é a mãe do pai, o filho perde a mãe, porque a mãe já está ocupando um lugar. Para quem conhece teoria sistêmica, sabe como é que funcionam essas dinâmicas, né? Esse pai, em geral, é um pai codependente, congelado emocionalmente, e aí por causa de toda essa sociedade que faz com que homens acreditem que eles não sentem nada. Então, eles são congelados emocionalmente. Então, a possibilidade dele abusar de uma criança e não achar que aquilo é um abuso, que aquilo é natural, é totalmente possível. Inclusive, no vídeo da Jojo, ela conta de experiências de pessoas que fizeram circo com homens, né, para falar de abuso, e na hora que tá ali falando, é que o cara fala, então isso é errado, então não pode fazer isso, chega a esse nível de congelamento emocional, né? Essa criança, ela começa uma situação de confusão entre o que é proteção e abuso, porque a pessoa que cuida dela é a pessoa que abusa. Então, isso fica muito confuso para a criança, e ela pode, inclusive, também como uma questão de sobrevivência, só ficar com a lembrança desse contato de alguém que ela gosta muito e não conseguir ver a situação de abuso, mas isso é internalizado, né? Isso vai atrapalhar o aprendizado dessa criança, ela vai ter desequilíbrio emocional, o que ela acessa, em geral, é abandono, e ela, inclusive, pode apresentar uma disfunção física. O cérebro é comprometido, o crescimento do cérebro, o desenvolvimento, e, inclusive, o formato do corpo pode ser comprometido também, em função do abuso que essa criança sofreu. Eu vou falar aqui de alguns sinais descritos no livro em relação às crianças, que é desenhos e brincadeiras ou histórias com temas sexuais, comportamento sexual inadequado,
com brinquedos e objetos, dor e feridas nos genitais sem explicação, pesadelos e distúrbios do sono, por exemplo, sonambulismo, mudança nos hábitos alimentares, inibição, falta de espontaneidade e de iniciativa, isolamento e desconfiança de si mesmo e dos outros, ataques de raiva, mudança de personalidade e insegurança, medos inexplicáveis, e medos, inclusive, de algumas pessoas em específico, automutilação, cortar-se, machucar-se, arrancar cabelos, se bater, se beliscar, hostilidade, agressividade, tudo que envolva ou uma retração, essa criança fica muito para dentro, ela fica muito reativa. Todos esses processos de compensação, né, que pode ser, ela pode ter ou uma atitude muito para fora, agressiva, ou para dentro. Ela pode desenvolver isso não só na própria infância, mas ao longo da vida, vergonha do corpo, medo de sexo, masturbação compulsiva, problemas menstruais, hipervigilância, estado de alerta constante, e uma autossuficiência, então uma independência, né? Uma pessoa que se basta. Isso são os sinais na criança. Então, por exemplo, esse livro da Cristiane, ela fala o quanto, ela ainda coloca, para auxiliar professores e família, porque é isso, né? Os professores são os que mais vão estar com crianças mais tempo. Então, eles conseguem ter uma percepção, talvez, melhor de um comportamento de uma criança. Os sinais numa pessoa adulta pode ser o sadomasoquismo, como uma expressão de sexualidade, e isso pode ter a ver com ter sofrido abuso através de assistir pornografia, ter entrado em contato com a pornografia, né? E o tipo de abuso que sofreu tem a ver com dor, né? Então ela pode repetir isso, achando que isso é uma forma de se expressar sexualmente. Nas aulas da Eleanor, ela trazia sobre alguns espancamentos de crianças, pode ser estímulo sexual para alguns adultos. E isso pode ser um sinal de que aquela pessoa, aquele adulto que espanca aquela criança, pode ser exatamente o abusador também sexual dela. Já está sendo emocional, físico, negligencial, mas também pode ser sexual, porque pode ter essa dinâmica desse sadomasoquismo. Mulheres anorgásticas, e eu imagino que isso também possa acontecer com homens. Mas como também por causa da dinâmica social sobre homens serem criados para ser autossuficiente, não ficar doente, não sentir dor e não sentir nada, pode ser que eles também não falem isso em terapia, mas isso pode acontecer com os homens e pode estar ligado a abuso que eles sofreram também na infância e adolescência. Essa pessoa que passou por abuso, ela pode ter sexualidade precoce, dificuldade de intimidade, e inclusive envolvendo a questão do toque, qualquer tipo de toque, inclusive abraço, fobia sexual, fobias ligadas aos locais onde ocorreu o abuso, inclusive, por exemplo, elevador, pessoas que não conseguem beijar na boca, adolescentes com um comportamento como se fosse uma pessoa muito experiente sexual. Então, ela pode ter uma fala, um jeito de se vestir que parece uma pessoa muito bem resolvida sexualmente. E isso pode ser uma forma de indício de que sofreu abuso e faz isso para se defender. Altíssimo índice de suicídio, uma experiência de traição nas relações que essa pessoa estabelece, porque isso é como se fosse é um vício, né? Para quem já entrou em contato com os neuropeptídeos, sabe o que é o neuropeptídeo, que é essa molécula de emoção em que você se vicia. Então, se vicia nesse componente da traição, isso é um estímulo. Porque o primeiro contato com o abuso é um protetor que me traiu. Então, ele abusou de mim, ele me traiu, e eu me vicio nessa dinâmica de traição. E isso pode se repetir inconscientemente nas relações na vida adulta.
Uma pessoa que passou por abuso na fase adulta, ela também pode permitir que os filhos sejam abusados por uma série de questões. Ela não vê o abuso, e esse não ver pode significar: ah, isso é tão normal, tão que eu não vejo. Eu estou vendo o que está acontecendo ali, mas eu não vejo isso como abuso, né? Pode ser a própria criança interior ferida dessa pessoa, que por vingança, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de sei lá, assimilar quando eu falo isso, né? O Volta ao Lar traz muito isso. Essa dor da minha criança adulta, quando vê uma outra criança, eu não me conecto com essa criança, né? Ou eu me conecto através de uma criança com uma criança. Eu só tenho tamanho e peso de adulta, mas eu olho para aquela criança a partir do meu olhar infantil, de dor. E aí eu não me conecto com ela, né? Ou a minha conexão pode ser de vingança, né? E, tipo, deixa isso acontecer. Falta de apoio, né? Porque às vezes a pessoa que está cometendo esse abuso, se for um homem, ele pode ser o provedor da casa. E aí, como perder o provedor da casa num país como o nosso, que não tem políticas públicas para apoiar uma família que uma criança está sofrendo abuso? Então, ela tem que aguentar aquilo, né? E ela pode, inclusive, e eu falo ela porque é isso, os maiores números são de mulheres e crianças que sofrem abuso pelo homem, o provedor da casa, que às vezes é o pai, às vezes é o padrasto, enfim. Isso é um complicador. Esse é o maior número, né? E é a dinâmica que a gente vive no nosso país. Então, pode acontecer de um adulto, uma mãe, tá vendo um filho ser abusado e não tomar uma atitude também por essas questões. Uma falta completa de poder pessoal, né? Porque ela mesma, ou ele, que passou por essa experiência de abuso, além de ter todo um prejuízo emocional, cognitivo, ele não acredita, ou ela, que é possível dizer não para uma coisa dessa. Então, se desconecta com o poder pessoal e não tem posicionamento na vida, né? Digamos assim. Essa pessoa pode ter uma necessidade de controle, limpeza, ansiedade muito grande na vida adulta. Tem um filme chamado Bliss, que é a terapia do prazer. Eu vou disponibilizar alguns links de filmes para vocês. E no Bliss mostra exatamente essa situação dessa mulher que sofreu abuso. Ela tem durante o filme, ela tem um comportamento de limpeza excessiva na casa. Essa pessoa pode se enxergar como uma vítima no mundo, assim, o tempo inteiro, tudo que acontece, ela se vê como uma vítima. Uma dificuldade de autodefesa, depressão, dificuldade de aprendizagem, déficit de memória, hiperatividade. E uma coisa muito, muito comum em pessoas que sofreram abuso. Em geral, elas não sofrem só um abuso ao longo da vida. São vários. E eu diria que tem dois motivos principais. Enfim, para quem estuda e sabe sobre os conceitos de física quântica, né? Quando eu vibro nessa frequência do abuso, eu atraio. É como se fosse um imã, né? A Eleanor falava que é como se a gente tivesse com uma placa na cabeça escrito abuse de mim. E é todo tipo de abuso. Eu não querer ir num lugar e um amigo, um parceiro, uma parceira, ai, vamos, então você não gosta de mim, e eu vou sem querer fazer aquilo. Porque a gavetinha do abuso no cérebro é a mesma. Então, para qualquer... Então, é uma frequência que fica atraindo essa situação. Uma outra coisa que eu atribuo essa história de ficar atraindo abusos eu acho que é uma explicação ali da teoria sistêmica, pensando na fidelidade. Já que o abuso é algo que acontece desde sempre, né? Inclusive, em alguns séculos era ok abusar, inclusive a Eleanor fala de livros, acho que na Roma Antiga, que ensinava como abusar de uma criança, né? Então, a gente tem essa informação no nosso DNA. Então, por uma questão de fidelidade inconsciente, existe essa frequência do abuso e é uma forma, inclusive, da gente tomar consciência, procurar ajuda terapêutica para parar com esse processo, né? Mas enquanto isso não vem para a consciência, isso vai perpetuando, né?
Uma coisa também que eu quero trazer hoje, que é um círculo vicioso que acontece em virtude do desconhecimento sobre todas essas questões do abuso. Então, por exemplo, é muito raro, eu pelo menos não sei, por exemplo, indicar nenhum profissional que trate especificamente de abuso. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselhos, pessoas que trabalham em conselhos, por exemplo, tutelar, ligados às questões de criança, adolescente, professores, facilitadores para a formação de terapeutas para lidar com pessoas que sofreram abuso ou para pessoas que abusaram ou abusam, né? E isso é muito sério, né? Porque isso mostra que falta essa informação e por isso essas pessoas não trabalham com isso. Eu já atendi profissionais que acessaram as questões do abuso e não levam isso para consultório no atendimento, né? Porque realmente não sabe, nunca tinha entrado em contato com aquilo, não sabe como lidar com isso, né? E aí fica esse círculo vicioso. Então, por exemplo, uma criança às vezes fala com algum profissional que, sei lá, fulano ou fulana fez isso ou aquilo comigo. E a pessoa meio desqualifica ou julga, né? E essas duas coisas são um grande problema, porque daí a criança ou adolescente perde a coragem de falar, não sente mais confiança de falar sobre isso, que sabe que não vai ser acolhido, não vai receber nenhuma proteção e desiste de falar disso. Então, isso é muito sério. E isso é uma coisa que precisa acontecer urgente, que as pessoas conhecerem isso e saberem como lidar com isso. E pode ser que a pessoa saiba dessa informação e ela não vá tratar alguém porque ela não é terapeuta. Mas ela precisa saber que isso existe até para receber uma denúncia e poder saber como encaminhar, como lidar com isso, né? E aí tem um outro ponto anterior que eu considero que é assim: quem vai estar aí na linha de frente ou não, mas principalmente quem vai estar na linha de frente para receber as denúncias ou receber em consultório pessoas que passaram por abuso, é tratar o seu próprio abuso. Pensando que a maioria dos abusos estão no inconsciente, você só vai descobrir isso em ambiente terapêutico, né? É super importante. Por quê? Por exemplo, eu entrei em contato com uma pessoa que ouviu uma denúncia de abuso, inclusive trabalha com isso, e diz que no dia seguinte ela teve que ficar o dia inteiro na terapia porque ficou passando mal de ter ouvido as coisas que ela ouviu, porque não dá conta de lidar com isso, né? E aí, qual é a minha suspeita? Possivelmente porque ela não tratou os próprios abusos que ela sofreu. E possivelmente porque ela não sabe, e nem faz ideia de que ela pode ter sofrido, né? Então, ele é um círculo vicioso muito perigoso, esse desconhecimento sobre as questões do abuso, né? É uma coisa que a Jojo trouxe no vídeo dela, que eu gostei muito, além de todas as outras coisas, mas a proposta de se ter grupos para acolhimento, tratamento das pessoas que cometeram abuso, né? Porque qual que é a dinâmica mais conhecida? Prende e morre. E em geral eles morrem porque existe um código, né, nos presídios, porque essas pessoas, a hora que elas chegam lá, abusou de uma criança, ela vai morrer. Ou fica pouco tempo preso, sim, também, exatamente. Então isso é um grande problema, assim, né? Então isso precisa ser falado, isso precisa ser tratado, né? E eu acho que a primeira pessoa que precisa passar pelo tratamento é a pessoa que vai lidar com essas questões do abuso, né? É muito importante diferenciar uma criança que está descobrindo o próprio corpo, e que toda criança passa por isso, por essa fase, da diferença de estar acontecendo abuso. Inclusive, crianças, numa fase em que estão descobrindo o corpo, interagir com outras crianças, né? Porque tem adultos que
reprime essas crianças, faz um escândalo, enfim, porque é isso, né? É toda uma repetição. Na infância dessas pessoas adultas que estão reprimindo, elas não receberam nenhuma informação sobre como conhecer o corpo, como lidar, né? Que, sei lá, com menina, né? Fecha a perna, não faz isso, não põe a mão aí. E aí a Jojo trouxe isso no vídeo também, dessa coisa de estimular os meninos sexualmente e reprimir as meninas. E aí, claro, o que vai acontecer depois, né? É isso, os meninos se sentem legítimos para ter toda uma interação sexual e as meninas ficam fugindo, né? É uma coisa super séria. Mas é possível que aconteça abuso entre crianças, desde que uma criança tenha entrado em contato ou tenha sido abusada por um adulto. Então, existe essa possibilidade também. Eu tenho uma amiga terapeuta que ela contou que uma criança na escola abusou de outras crianças porque ela estava sendo abusada em casa. Então, é uma coisa muito, é uma rede muito entremeada mesmo ali de informações, e é muito importante que a gente conheça como é que essas dinâmicas se dão, né? E ter essa conexão com a criança para ouvir essa criança, né? Muita atenção com familiares em que haja a questão do vício em álcool e droga, porque essas pessoas em estado alterado, elas podem acessar informações inconscientes e abusar das crianças, então é muito importante ficar atento em relação a isso. Uma coisa muito interessante que a Eleanor trouxe nas aulas dela é que uma criança pode sentir afeto por um abusador por uma fantasia da cabeça dela que é assim, se eu tiver uma boa relação com essa pessoa que abusa de mim, ela gostar de mim, ela vai parar de abusar. E isso quem vê de fora, quando descobre que aquela criança sofreu abuso por aquele adulto, entra nessas loucuras de dizer que a criança seduz e que está gostando daquela situação. E isso é bastante grave. Um exemplo que mostra essa relação de uma criança poder gostar de um abusador é o filme Confiar. Apesar de ser uma dinâmica diferente, não é alguém da família dela, era um pedófilo que abusa da menina do filme, mas mostra como ela teve uma interação ali de afeto com esse abusador, que daí eu acho que também entra uma outra possibilidade, que é assim, que também a Jojo falou no vídeo, né? Ao contrário do que se pensa, que abuso passa pela violência, nem sempre. Uma violência explícita no sentido de agressão física, né? Em geral, não é assim que funciona. Principalmente nessas situações de pedofilia, que existe todo um contexto de sedução e essa pessoa sabe exatamente como seduzir uma criança, né? E pensando que essa criança vai ser tocada em partes onde a gente sente prazer. Que é isso, a pele é o maior órgão de prazer que existe, né? Então, durante uma situação de um abuso em que não tenha uma violência física, né? É totalmente possível e comum que se sinta prazer. E aí começa toda uma confusão, tanto de quem está de fora e vê essa dinâmica acontecendo, quanto de quem está vivendo essa experiência. Então, é muito importante saber dessas dinâmicas. É muito importante educar a criança para saber dizer não quando ela não quer ter contato físico com uma pessoa, né? Principalmente quando pessoas estranhas têm uma insistência em tocar a criança, em colocar a criança no colo, em querer abraçar, agarrar a criança não quer. Então, também educar a criança não para ficar naquela loucura de que não fale com estranhos, não é para criar uma cultura do medo, mas para essa criança ter discernimento e poder confiar em você enquanto adulto responsável por ela, quando ela te dizer, eu não quero que fulano me abrace. Ou se você vê ela tendo essa reação, de acatar e acolher essa criança e não ficar insistindo, né? Para a criança ter um contato físico com alguém que ela não quer.
É importante também ficar atento às pessoas, os adolescentes na família, que podem já ter passado por abuso. Inclusive, os maiores relatos que eu tive dos homens que eu atendi é de abuso na adolescência por colegas, que na verdade nem eram colegas, né? São outros meninos que entram no grupo e aí tem toda uma dinâmica de abuso. E aí ele não pode contar isso para ninguém, isso é uma coisa que fica em segredo, mas pode acontecer desse adolescente que foi abusado, às vezes por um familiar, às vezes por alguém do grupo ali, dos meninos, ou da escola, ou vizinhos, enfim, abusar de alguma criança da família mais nova que esse adolescente. Então é importante ficar atento a essa situação. É muito importante ter um vínculo amoroso com a criança, para que ela se sinta protegida e acolhida, né, e não fique refém dessas situações de abuso. E aí eu acho que é um desafio muito grande quando se pensa nessa dinâmica que a gente vive de adultos com crianças feridas, né? Então, é um desafio que um adulto com a sua própria criança ferida se vincule com o filho, né? Então, e é por isso que, por exemplo, eu não atendo crianças no ambiente terapêutico, eu atendo os pais, porque eu sei que, em geral, o que aquela criança está apresentando é só algo que os pais não estão lidando, não estão expressando, né? E a criança em infidelidade faz isso. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência da busca por terapia, por se conhecer, como resgatar essa criança que foi ferida em alguma fase da vida dela, para poder estabelecer um vínculo com o próprio filho, né? E não se sentir culpado de perceber que pode ter acessos, sei lá, de raiva, de não vínculo com a criança, e é isso, se sente muito culpado, né? Porque na nossa sociedade não tem espaço para uma mãe dizer, às vezes eu sinto raiva do meu filho, às vezes eu fico muito nervosa, né? Como que vai dizer uma coisa dessa? E aí a pessoa guarda para ela, não pode dizer, mas ela não estabelece vínculo com a criança, né? Com o filho, e por conta disso ela não protege esse filho, né? Então isso é bem importante de ser dito assim, e eu vejo que isso é muito pouco dito. Eu acompanho muitos podcasts de pais e isso é muito pouco falado. Assim, o que se fala, um pai abandonou, um pai ou uma mãe agride a criança, mas será que pararam para investigar o que está acontecendo? O que esse adulto recebeu quando ele era criança? Será que ele está repetindo alguma coisa? E, em geral está, né? E é um desconhecimento, assim. E aí o livro Volta ao Lar vai fazer isso com muita maestria, né? De mostrar como cada fase da vida de uma criança, esse adulto pode ter sido ferido quando ele era criança, né? E ele oferece, inclusive, opções ali de como lidar com isso terapeuticamente, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Bem, na descrição desse vídeo que vai ficar disponível, eu também vou colocar várias opções. Eu copiei muito da descrição ali da Jojo. E também acrescentei algumas coisas, que é, por exemplo, o projeto Como Contar, que é um projeto que eu sou voluntária a atendimento terapêutico de pessoas que sofreram abuso. Eles também oferecem atendimento jurídico para as pessoas que resolverem denunciar, que é raro, né? Por causa de um monte de motivos, é raro uma pessoa que denuncie. Em 6 meses de existência desse projeto, chama comocontar.org, eles receberam, sei lá, 498 depoimentos. Desses 498, só 2 pessoas denunciaram, né? E é isso, falta muita rede de apoio para atender toda essa família, porque
A mãe, se for uma criança, a mãe dessa criança precisa de apoio, o pai precisa, caso ele seja o abusador, ou não, também precisa de apoio para lidar com isso, que é muito grave. Essa criança precisa de apoio, né? E é um desafio encontrar apoio para todas essas pessoas, né? Mas, enfim, o projeto começou, eles estão com uma campanha agora, que é o Porquê Eu Não Contei. Então, existe um formulário lá, anônimo, e você diz por que você não contou sobre algum abuso que você sofreu, né? E isso vai ajudar o projeto a entender um pouco por que as pessoas não contam, por que isso não é falado, por que isso não é conversado. E também tem um projeto que é Quebrar o Silêncio, que é radicado em Portugal e é específico para homens que sofreram abuso sexual. O que eu acho, assim, uma inovação, para não dizer o contrário, né? Algo que vá falar isso e ter a coragem de dizer, sim, homens sofrem abuso também, né? E eles oferecem apoio terapêutico remotamente. Então é possível, apesar deles estarem em Portugal, eles oferecem apoio remoto. Nossa, como eu falei, né? Brasil. Você falou até Portugal. Ui, até Portugal. Ux. Então, perguntas? Alguma coisa não ficou clara? Sim. Da Angélica, que participa do grupo aqui com a gente, outro da Nathalie, que é de São Paulo, uma da nossa. Sim. A Angélica está falando aqui, assim, não sei se foi falado, mas quero sugerir citar o abuso sexual intrauterino, quando a mãe sofre abuso. Nossa, sim. Os impactos para o feto, considerando o desvio fetal e a sensibilidade. Aqui surgem os DHS intrauterinos. Não sei se tem algo aí que você pesquisou. Não trouxe. Foi ótimo ela ter falado isso, porque eu já atendi pessoas no Renascimento que acessaram um abuso intrauterino. Uhum. A mãe foi abusada, né? E a criança sentiu... Sim, os mesmos registros, inclusive foi uma pessoa que não deu conta de terminar as sessões. Foi uma... Tudo tá certo, tá tudo certo do jeito que é. Mas, assim, era uma pessoa que vinha acessando. E isso aconteceu exatamente na 4ª sessão. E ela nunca mais voltou, assim. E foi muito impactante. Que é isso, acessou a memória completa, é porque é isso, né? Cada pessoa acessa de um jeito. E ela era a filha? Ela era a filha. Ela estava na barriga. Exatamente, ela acessou tudo. E ela nunca soube dessa história. E é isso, não tem nenhuma dúvida, né? Porque é isso, a informação o que a gente acessa no Renascimento vem com uma clareza tão grande que para cada pessoa é de um jeito. Tem gente que vê igual um filminho que mostra. Mais visual, são mais isso, E tem pessoas que acessam, é um nível de verdade que ela não tem dúvida nenhuma. Então, sim, ótimo que ela tenha falado isso. A Nathalie, se eu não me engano, a gente fez o curso juntas de orientadores. Ou Renascimento, não lembro. É Renascimento, né? A Nathalie está perguntando assim, existe uma linha tênue entre... Perguntando, não, fazendo uma colocação. Né? Sim. Existe uma linha tênue entre abuso e prazer, porque lidar com a medida é muito confuso na cabeça de uma criança e do cuidador. Sim, sim. Então, e eu acho que essa linha tênue, ela piora com a inconsciência, né? Porque se a gente for pensar que os abusos acontecem há séculos, já tem um registro aí distorcido internamente, exatamente, sobre prazer e sobre dor, né? Por exemplo, no livro A Vida Secreta do Bebê, da Criança Antes de Nascer, o Thomas Vernon vai falar que em trabalhos de parto em que teve indução e a mulher fica sentindo, às vezes, prazer, porque é isso, né? Durante o trabalho de parto, é possível sentir prazer, claro, dependendo de como que essa dinâmica de parto está acontecendo. Eu não assisti, não. Mas, assim, se é um trabalho de parto cuidado, ela vai acessar prazer, né? E aí, a criança nasce, ela tem um registro, um imprinting, né? Que é de dor e prazer. Isso já é confuso no trabalho de parto. Imagina quando essa criança está descobrindo o próprio corpo, se ela tem um protetor que abusa,
Então fica tênue, eu acho que fica tênue por causa dessa história, né? Não sei, também não tem como ter certeza, eu acho, que é isso, que é um histórico, né? Essas estatísticas de abuso, elas vêm de onde? Não de uma judicialização, porque existe ainda uma configuração judicial muito clara sobre isso, não é isso? Pelo que eu entendi, tudo que eu li até agora e o que a Eleanor trouxe no curso, não existe ninguém que consegue ter uma estatística, né? Mas quem traz no livro, ela traz a fonte maior é a Unicef. A Unicef é um dos, mas são poucos, porque inclusive, agora eu não vou lembrar com certeza, mas tem... A Eleanor falou isso na aula, de alguns lugares onde não se fala, na hora de ter um laudo médico, que foi abuso, existe alguns acordos, assim, é uma coisa muito complexa, mas o último número oficial que a Eleanor trouxe e no livro tem, é da Unicef. É porque no começo da sua fala, quando você abriu o leque das possibilidades de abuso só sexual. Uhum. Quando a gente vai ver como você judicializa essa questão, condena ou não, Sim. trata ou não, pela abertura do leque, vira a histeria do Freud, quer dizer, toda mulher era histérica. Como é que você configura isso? Vai fazer o quê? Vai tratar todas as mulheres? Não, né? Não dá. Então, essa que é uma questão também que a sociedade não observa e que complica tanto o tratamento como uma possível, sei lá, configuração do crime, etc. Sim, sim. E eu acho que existe pouca gente se dedicando a isso, né? Porque você, por exemplo, não tem essa função. Você tem a função de terapeutizar o caso de ninguém. Sim. Não de julgar, ou enquadrar, ou interditar, enfim. Né? Sim. Mas a Angélica falou da outra vez sobre interdição. Né? Como isso é complicado. Quando você tira de uma família, manda para uma instituição, sim, nessa instituição, às vezes, está cheio de abusador. Sim. Então, o predileto dele. Sim, sim, sim. Mas, para mim, o que rege toda essa dinâmica de dificuldade de julgar, de entendimento, de enquadramento de lei, é doença, é o desconhecimento, e o primeiro desconhecimento de si próprio, né? Porque do mesmo jeito que dentro do que a gente estuda na ciência do início da vida, toda a equipe que lida com o parto, ela vai reviver o próprio trauma de parto. Uma pessoa que lida com questões de abuso, ela pode reviver todo o abuso que ela sofreu. E ela continua sem saber disso. E aí, esses sinais que o livro traz, eles ajudam muito, porque a gente consegue, e no próprio livro Volta ao Lar, porque tem uma fase da criança, que é a fase mais comum de abusos, inclusive eu acho que pelo próprio histórico ali do John Bradshaw, quando ele escreve esse livro e de onde ele vivia, que algumas perguntas do índice de suspeitas têm referência com comportamentos adultos, porque o índice de suspeita do Volta ao Lar para cada fase da infância que a gente viveu tem a ver com o comportamento que a gente tem hoje como adulto. Então, isso ajuda muito. Por exemplo, isso que a Eleanor trouxe na aula, né? De pessoas que não conseguem beijar na boca, porque normalmente essas pessoas sofreram abuso na infância, em que elas tiveram que fazer sexo oral no abusador, né? Então, ela tem essa questão com a boca. Eu conheci uma psicóloga que atendeu um homem que ele não conseguia ter relação com mulheres, ele não era homossexual, porque ele foi obrigado a ter relações na adolescência com a mulher que trabalhava na casa dele. E ele ficou completamente traumatizado, nunca deve ter contado isso para ninguém, né? E tem uma outra questão relacionada a essas questões do abuso, que eu já ouvi de alguns profissionais, que é assim, mas a história que a criança contou não foi bem assim que aconteceu. Não tem problema, não interessa. Não é para fazer um filme nem uma novela. O que importa é o filtro dessa criança. Se essa criança, quando ela conta, ela lembra
que aquela pessoa olhou para ela e ela sentiu X, é com isso que a gente fica para tratar. Talvez isso não vai ser usado, por exemplo, no processo de denúncia, né? Mas para tratamento, tanto de quem recebeu isso, tanto de quem fez, né? Porque imagina o que é a informação sobre o conhecimento da ciência do início da vida, quando diz que uma criança capta todo um processo inconsciente de uma casa, de um lugar, né? De pessoas, de coisas que não estão sendo ditas. Quem sabe dessa informação? Você colocou no começo, né? É sempre na perspectiva, no caso do abuso infantil, na perspectiva da criança. Exatamente. Porque tudo se registra no nível da percepção. A percepção é de quem está sofrendo o abuso. Sim. E olha, olha que nem precisa tanto. Lógico que o filtro dela é muito importante, porque a ideia, né, como a Jojo trouxe no vídeo, é ter toda uma ação de prevenção, atuação, né? É igual quando na Holanda começou a história da ciência do início da vida, né? Eles trabalharam desde pessoas que estavam dentro de presídios até casais que queriam ficar grávidos. Eles pegaram todo esse espectro e aí agora a gente está vendo o resultado de tudo isso, né? Mas eu passei por uma experiência adulta quando eu me separei, um professor de academia, que a gente tinha um vínculo de amizade mesmo, quando soube, teve uma manobra do exercício que ele fez, que para mim foi abuso. E esse sentimento eu tive na hora, sim, eu fiquei completamente congelada e não foi nada, sei lá, ele não me agarrou à força ou me beijou, não, foi uma coisa muito sutil e na hora me veio assim, não acredito que aconteceu isso. E é o registro do campo mesmo. Total. Tanto que eu só fui, assim, na hora eu levei um susto, tive um DHS, né, provavelmente, saí dali completamente assustada, assim, e só fui montar isso depois. Aí eu fui me dar conta, eu falei, foi abuso aquilo. Né? Imagina, se eu, adulta, depois de 30 anos, tive essa captação do campo, imagina uma criança que só faz isso, ela só capta. Tem até uma colocação aqui da Delícia, que é uma pessoa que está acompanhando aqui, que ela colocou até porque muitas vezes se leva anos para se conscientizar de um abuso. Sim. Né? Imagina para uma criança que ela não tem uma experiência, sim, não tem maldade, não tem nenhuma visão, e aí como é que ela vai registrar? Só depois que ela tiver na vida adulta, que ela passar por algumas experiências, se ela tiver condições de acessar esses conteúdos inconscientes. Sim. Porque às vezes está num nível tão profundo, sim, e ela pode passar a vida inteira e nunca acessar isso. sim, E às vezes acessar também e não ter o devido suporte, seja psíquico ou seja terapêutico, para lidar com essa situação. sim, sim, é muito sério. Inclusive, eu já tive pessoas no Renascimento que acessou a informação de abuso, por exemplo, do primo, o primo abraçou por trás, assim, pela perna. Olha como é que é sério esse negócio do abuso. Não teve nenhuma questão de dizer, tocou no peito, na bunda. Não. Abraçou pelo joelho e ela sentiu na hora da sessão, ela ficou assim, ela falou, tipo, entendi agora porque, por exemplo, eu não gosto dele, nunca gostei dele, nunca quis ficar perto dele. Mas não teve nada anterior a esse abraço dele? Entre os dois? Não, dela com outras pessoas. Isso ela não acessou, mas é possível, porque normalmente é possível que tenha tido abuso já quando bebê, inclusive intrauterino, né? É uma atitude muito recorrente, essa, de agarrar alguém por trás, por trás mesmo. E pode não ter sido necessariamente uma pessoa que foi o agente causador, porque pode só aquele ato pegar uma memória sim, física, sim, que tá ali, sim, que foi de uma outra situação. Sim, e é por isso que se cuida e se trata daquilo que acessa, né, desse filtro, né? E ter o conhecimento disso, é por isso que eu falo que a informação e o conhecimento da ciência do início da vida e tudo que está atrelado à ciência do início da vida é tão sofisticado, né? Porque dependendo de quem você conversa isso, a pessoa fica tipo, oi? Né? Como assim? Né? Porque é uma informação que não está na grande massa, né? E que não se fala. Que não se fala. Fica no silêncio, no segredo, na inconsciência. Sim. Ou às vezes de forma velada, porque é como o tema que a gente falou do aborto, por exemplo, as perdas, que ninguém fala, que é um tabu, né? E abuso sexual é um tabu também. Super. É sexo é um tabu. Sim, exatamente.
Exatamente. Os 3 tabus, né? Sexo, morte e dinheiro. Sim, Ninguém fala e aí a sociedade está aí mostrando as consequências de tudo isso. sim, sim. Tem uma complexidade maior aí, quando você falou um pouco disso sobre filme pornográfico, acesso ao filme pornográfico. Sim. Se a gente pensar que a pornografia tem um limite, como falou lá no tênue, nós temos a televisão como indutora, a internet como indutora, e criança com acesso a tudo isso fantasticamente. Então, aí a pergunta que eu faria para você: você é terapeuta e pegou casos reais, tanto no crescimento como outras formas de terapia, de criança que sofreu um abuso e ela às vezes sabe localizar o agente do abuso. Não é isso? Uhum. Mas e se o abuso for imaginário por uma indução, vamos chamar assim, dos meios, né? Da televisão, da internet, e ela aí não gosta de alguém, ela não pode, não por mal, Uhum. mas jogar, projetar em cima daquela figura algo que ela sentiu por indução de um outro meio? Ou você nunca pegou isso? Não, nunca peguei isso. Eu acho que não tem nem como mensurar, assim, se é aquela pessoa ou aquela situação. Então, eu nunca passei por essa experiência, assim. Mas a ideia é que, independente de ter um agente, ou o que configurou um abuso é, por exemplo, entrar em contato com material pornográfico, que inclusive é um grande problema, né? Porque é um vício, né? Inclusive, conversando com o Cláudio do Prazerelli, que faz um curso sobre sexualidade só para homens, ele vai trazer que hoje o grande problema do sexo, tanto entre homens e mulheres, enfim, entre seres humanos, é a pornografia, porque o modelo como fala, de expressão sexual é baseado na pornografia, porque já que não existe uma educação pelos pais, né, sobre os responsáveis da escola, seja lá quem for, sobre o que é sexo, o que é prazer, e quem ensina é o material pornográfico, pronto, acabou. É uma grande distorção. Mas independente de como essa pessoa adulta acessa na infância o que ela teve como abuso, o que eu cuido, por exemplo, é da questão de como que como é que isso pode ser reprogramado, qual é o entendimento, né? Então, por exemplo, a pessoa que eu atendo, no formulário que ela responde, que é o roteiro de nascimento dela, ela já entra em contato com sinais e sintomas de abuso e depois um vídeo, um conteúdo, então ela já tem um primeiro contato. E aí, durante a sessão, a gente vai conversar sobre isso. E aquilo que ficou como esse disparador dos próximos abusos, ou de todos os abusos que ela teve, né? Como parar com esse ciclo de abusos, aí eu cuido de toda uma questão de consciência emocional, de reprogramação para cenas traumáticas. Esse é que é o ponto. Então, assim, não interessa muito de onde veio isso, mas o que interessa é ter uma consciência sobre o que de fato é abuso sexual e as consequências para esta pessoa na vida dela, né? Deixa eu fazer um comentário. Sim. Estamos estudando um assunto sobre lavagem cerebral e comportamento subliminar. Uhum. E aí está na internet, você pode ver, é impressionante. A maior parte dos filmes da Disney, todos têm informação subliminar sexual para as crianças. E aí eles mostram os quadros onde dá para perceber como é feita essa indução para a criança despertar a sexualidade e outras coisas, né? Sim. E aí essa história, né? Sim, informação, né? Você leva o filho para o cinema para assistir um Aladdin, para assistir um Rei Leão, para assistir Branca de Neve, Sete Anões e por aí vai, principalmente a Disney, grande colocadora de propaganda sexual para criança. Pois informação e conhecimento é imprescindível, né? E pensando que a gente vive numa sociedade em que o tempo é algo que nunca se tem tempo, né? Uma coisa em cima da outra é um complicador, né? Porque onde que fala sobre isso, né? Como conversar sobre isso? Como ter espaço para saber discernir isso eu não quero para mim ou para o meu filho, enfim, né? É uma questão. Você vê uma coisa dessa, você vai assim, então não vai ver mais nenhum filme infantil, né?
Porque é impressionante, é um atrás, um quadro atrás do outro. Sai de uma cena, entra na outra e tá lá, entendeu? Mas as fábulas infantis também é assim, né? O Branca de Neve, os Chapéus no Vermelho, o problema todo é que isso eu acho que é muito antigo. Não faz parte só do universo da Disney, que tem a reprodução dessas fábulas. Não reproduz essas fábulas. Mas eu vejo pior, por exemplo, esses selfies que tem no estilo todo das mulheres, que são seguidas no Instagram, em poses bem sexy, aquela coisa toda, com as criancinhas que eu vi isso em menininhas, né, de 7, 8, 10 anos, e reproduzir esse material. Às vezes elas brincando entre elas, elas põem isso no celular e depois divulgam, né, no Facebook, etc. Então, claro que elas não têm muita consciência do que estão produzindo. Uhum. É porque não tem um adulto responsável ali junto disso, né? Eu fico impressionada. Eu ando na rua, ônibus, metrô, qualquer lugar. Sempre vejo um pai ou uma mãe com uma criança bem pequena, a criança está sempre atrás e a mãe ou o pai na frente com o celular. Né? E aí, e para mim, de novo, é isso que o John Bradshaw mostra no livro. Eu só tenho peso e tamanho de um adulto, mas eu parei em alguma fase da minha infância. E aí eu tenho um filho. E aí a gente fica falando de igual para igual. E aí a responsabilidade de acompanhamento nas brincadeiras, de ver essa criança, com quem ela está conversando, o que ela está fazendo, o que ela está falando, de participação, que inclusive muitos pais não sabem disso, que eles não conseguem estabelecer vínculo, porque eles não tiveram vínculo com os próprios pais, né? O resultado é esse. Você vê esse concurso de Miss, que eu acho que você aberto, total de menina, desse tamanho pintada, maquiada, que faz desfile, e a mãe, eu acho que está parada na mesma. Sim, sim. Elas são mais sim. bonitas. Ah, sim. Sim. Mas, complementando aí a fala que você falou, que você colocou sobre o vídeo da Juju, a proposta que ela faz é que, acho que pelo que eu me lembro, é a criação de 3 grupos, né? Um para acolher, como você colocou inicialmente, os abusadores, os homens, a maioria, porque não são só homens, mas a grande maioria é homens. Sim. E que se declaram, né? E outros, pelo menos, são, sim. Porque outros ficam ainda na clandestinidade, mas tem alguns que querem ser tratados, querem ser acolhidos, mas não têm suporte para isso, né? Não tem áreas de acolhimento, espaço de acolhimento. O segundo é tratar das vítimas do abuso, né? E aí ter o suporte terapêutico, que é o que você falou, tem que ter alguém preparado para isso, porque senão a pessoa vai entrar no processo ali, e quem cuida de quem? Momento, né? Exatamente. E o terceiro, que acho que ela coloca, que eu me lembro que ela coloca, é cuidar desses terapeutas que vão cuidar que dá suporte para eles, porque muitas vezes eles vão entrar nesse processo, ou eles não estão devidamente preparados para isso. Sim. Mas aí eu estava pensando até na forma como Eleanor trata a ciência do início da vida, a própria colocação da ciência do início da vida, com a proposta de criar uma nova geração, na verdade, de criar o Homo sapiens frater, né? De que se a gente trabalhar esses casais, esses homens, essas mulheres, esses futuros pais, para que eles, e até os pais atuais que têm filhos pequenos, se eles puderem trabalhar a sexualidade dessas crianças, cuidar da proteção, orientar, possivelmente daqui a alguns anos a gente tem uma nova geração, porque esses filhos foram criados dessa forma, eles têm um registro positivo que eles vão poder fazer com os filhos deles. Sim. É justamente a proposta que ela traz para si, de criar uma nova geração. De fazer com que temos que tratar a urgência que tem agora, né? Uma pandemia, que está acontecendo hoje, é escandaloso, é absurdo, e não se fala disso, acho que esse é o pior problema. Sim. Mas que a gente precisa começar a trabalhar essa geração que está por vir, e essa que já está aí dessas crianças, porque tanto para eles se protegerem, como para que isso não se torne o status quo, o quadro que a gente tem hoje aqui. Sim. Na sociedade moderna, que já era bem ruim lá atrás, mas eu diria que hoje não dá nem para se comparar com a exposição que a gente tem, né, que é o acesso à pornografia, por exemplo. Há 40, 50 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha tanto, mas hoje com celular, com conexão, qualquer criança pode ter acesso. Se os pais não souberem que eles precisam cuidar disso, né, e aí entra a questão da negligência, da falta de tempo, porque fala, não, dá o celular na mão da criança, dá um tablet, dá um computador, mas eles precisam ter consciência de que hoje as crianças podem ter acesso e não só acessar
ativamente, mas elas podem ser acessadas passivamente, porque tem hackers, tem pedófilos que acessam e assediam pessoas que estão plugadas em redes, em chats. Então isso tem os algoritmos. E tem os algoritmos também. O cara não sabe quem que está lá. Exato. Então Uma pessoa faz, do outro ele lado. está mandando aquilo que veio uma vez. Né? Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado e é uma questão, acho que, de responsabilidade e de pensar em soluções para tudo isso. Mas tem muita coisa para ser feita. Tem gente que fala assim, não tem o que fazer. Tem sim, tem muita coisa para ser feita. Precisa querer fazer. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar numa multinacional, de publicidade, e existia pouco material pornográfico no Brasil, não sei um cara que era história em quadrinhos, e depois umas revistas que eram semi, né, eróticas e tal. Mas eu me lembro que um dos caras, todo certinho, predador, desencasado, ele era super rígido, ele tinha na gaveta dele, ele sempre fazia questão de mostrar, revistas suecas de meninas de 13, 14 anos, 16 anos, ou em situações assim, bem explícitas, né? Eu fiquei aqui e falei, nossa, mas que coisa mais esquisita. Porque quem é saudável, eu não estou dizendo que sou, mas quem é saudável se choca. E eu acho que isso é um fato, né? Você fala, poxa, mas por que isso? E esse cara, porque se fosse um cara com um estereótipo distinto, mas não, era um cara todo limpíssimo, né? Super sério. E redator, né? De publicidade. Então, eu acho que isso não é tão incomum. Assim, naquela época. Nossa, sim. Imagina hoje com a internet, né? E aí eu vejo que, eu acho que não é que agora a coisa está pior, como a Matilda falou, né? O mundo está podre. Eu acho que, ao contrário, a exposição está muito grande. Ou seja, está sendo revelada muita coisa é estudada, que nem a CIV e outros indivíduos por aí, né? E eu acho que dentro daquilo que o Flávio falou, acho que uma coisa muito importante, não são só os terapeutas, mas todos os indivíduos que têm uma interface com esse tipo de questão. Policial, enfermeiras, médicos. Devia ter uma coisa muito forte, acho que é Sim. Aí a CIV tem um papel muito importante por conta de... todo professor. Eu acho que é desse universo muito mais extenso do que os outros. Os outros acabariam sendo atraídos por esses profissionais. Tem uma série aí que eu gosto, acho que é Criminal... Mais. E uma das que eu assisti, não é interessante, não é ruim, não, mas tem uma especialização da polícia lá desse local, não sei se é Chicago, que trata de abuso, exatamente. Eles têm toda uma equipe de 4 ou 5 pessoas que atende esses casos de violência, de abuso, etc. É interessante isso, porque é uma pessoa que sabe como falar com os dois. Sim. Com o abusador e com o abusado. Que ótimo. Mas juízes têm poucos, estão preparados. Pois é. Não, imagina, advogado, juiz, promotor, defensor, né? E aí também é quase toda a sacanagem que existe nessa área, né? De querer esconder, saber como, através da lei, esconder isso. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Por que não se fala disso e tem esse universo paralelo? A coisa vai se sustentando, e aí a própria pessoa vai se congelando para não lidar com as coisas que ela passou, e, enfim, é uma loucura. Uma notícia só, uma coisinha, que é que em Goiás, numa sessão de acordo, daqueles acordos jurídicos, o juiz usou da constelação. Que ótimo. Interessante. Para resolver uma questão sistêmica antes de haver a questão da negociação. Já existe recurso de informação. Que ótimo. Então, antes da gente fazer a visualização ativa, eu vou explicar como é que ela funciona, tá? A visualização ativa é para a gente internalizar a figura de proteção. Em geral, a criança que passa por abuso, o que fica para ela como registro é abandono, né? Se ela foi abusada, nem o pai e nem a mãe estavam ali. Não significa que não estavam fisicamente, eles não tiveram uma ação para não deixar que isso acontecesse. Então, o que essa criança acessa é abandono, né? E ela precisa internalizar a figura de proteção, porque se ela não foi protegida,
ela não tem essa figura internamente, a menos que ela tenha feito algum processo terapêutico, alguma coisa que trabalhou isso. Senão, ela não tem essa figura de proteção. Então, um exercício que a gente faz chama visualização ativa, que eu aprendi com a Fanny Van Laer na formação de renascimento, que é a gente voltar na cena de um trauma. Para quem já acessou e sabe de abusos que passou, pode voltar nessa cena, ou pode, enfim, voltar em qualquer cena que, para aquela fase da sua criança, foi algo traumático, né? E que você se sentiu desprotegido, abandonado. E aí você volta nessa cena e traz uma figura de proteção para essa cena. Essa figura de proteção, o ideal é que seja um ser humano. Mas dependendo do nível do trauma, uma pessoa se desconecta com a confiança, por exemplo. Então, ela não confia em um outro ser humano. E aí pode ser que nessas primeiras visualizações, a pessoa possa trazer um super-herói, um santo, um orixá, como? Um anjo da guarda. Animal, isso. Eu já tive visualização que a pessoa trouxe animal. Nenhum problema. Só que a ideia é que essa visualização seja feita mais vezes até que entre um ser humano. E esse ser humano nem precisa ser da convivência da pessoa. Só tem algumas regras que não pode ser o pai, não pode ser a mãe, não pode ser irmãos nem avós. Porque essas pessoas, em teoria, eram os responsáveis por essa criança e não protegeram. Então, não é na visualização que isso vai acontecer. Então, pode ser uma pessoa completamente desconhecida, por exemplo, muitas pessoas que eu já atendi, a figura de proteção que elas trouxeram era a Fanny ou a Eleanor Luzes, por exemplo. É muito comum as pessoas trazerem isso. E que também não precisa ser uma figura, podem ser várias figuras. O que importa é que, durante a visualização, a pessoa se sinta protegida, segura, amada. E pode ser que nessa cena do trauma tenha mais pessoas envolvidas, né? Então, por exemplo, a pessoa que abusou. E aí, você pode trazer na visualização, ou quem fizer a visualização, também uma pessoa para lidar com quem foi o agente desse trauma, desse abuso. E pode ser, sei lá, um psicólogo, uma psicóloga, um delegado, qualquer coisa. A ideia não é ter nenhuma situação de violência, de briga, de discussão, mas alguém que represente uma autoridade para lidar com aquela pessoa que foi o agente do trauma ou abuso. E pode ser que a pessoa precise que essa pessoa seja retirada da cena. Então, você vai conduzindo essa visualização ou vai fazendo com você mesma ou você mesmo de uma forma que a pessoa se sinta segura e protegida e talvez ela tenha que sair daquele lugar ou alguém tenha que ser retirado. Então, essa é a ideia do exercício. E essa visualização, ela pode ser feita quantas vezes a pessoa achar necessário, né? Primeiro tem essa escala, caso não tenha entrado um ser humano, que seja feita até que tenha um ser humano. Fez várias vezes com um ser humano, e esse número de vezes, cada pessoa vai saber quantas vezes são, aí entra você adulto para resgatar a sua criança. Ah, mas por que o meu eu adulto não pode entrar na primeira visualização que eu fizer? Bem, se eu não tenho a figura de proteção internalizada, qual que é as possibilidades de eu adulta entrar nessa cena acontecer? Eu congelo, eu posso entrar em desespero, eu posso ficar completamente assustada e não dar conta de resgatar a minha criança. Então, eu vou primeiro internalizar a sensação, o sentimento dessa figura de proteção, de amor, de segurança. E aí, quando eu tenho isso internalizado, aí eu, adulta, entro. Então, o que pode ser feito é faz essa visualização várias vezes e vai ensaiando trazer você, adulta, para a cena e ver até onde
Funciona. Ah, não, ainda não dá para eu, adulta, entrar. Eu trago uma ou mais figuras de proteção até que eu, adulta, consiga entrar para resgatar minha criança. E essa cena, essa visualização ativa, ela pode ser para qualquer tipo de trauma, sendo que para as questões de abuso sexual, é importante que essa figura de proteção entre antes do abuso cometer. Segundos antes, a figura de proteção já entra e não permite que esse abuso aconteça. E aí, qual que é a ideia? É uma reprogramação do cérebro, porque o cérebro não sabe a diferença entre imaginar e o que de fato aconteceu. Então, essa visualização ativa é para reprogramar o cérebro e você convencer o seu cérebro de que aquilo não aconteceu e que você se sentiu protegido, protegida e estava seguro naquela situação. Quando a gente está guiando uma pessoa para fazer essa visualização ativa, é importante que a pessoa vá dizendo o que está acontecendo. Porque pode ser que ela diga, não, essa figura de proteção não está funcionando, eu não estou me sentindo segura, eu preciso de mais uma. Então, é importante que você vá guiando a pessoa que está fazendo essa visualização ativa para ela ir te dando sinais, né? E principalmente sentindo no corpo a proteção, o amor, a segurança. Porque, na verdade, aquela figura de proteção está ali como uma desculpa para você acessar esse sentimento, essa emoção, enfim. Ok? Vamos fazer visualização ativa? Bem, como eu já expliquei, eu vou encerrar o vídeo aqui. E aí eu vou passar